Fala galera, beleza? Máquina MRTech, vamos falar de manutenção, trocador de calor. E aí, como é que vocês estão? Tá? Não sei se vocês já conhecem esse carinha aqui, ó, chamado de termostato, né? Algumas pessoas chamam de sensor de pressão, né? Tem um outro modelo aqui, ó, tá? E esse aqui, ó. Cada fluido, né? Cada fluido vai ter o seu respectivo sensor de pressão, né? Vai depender totalmente da escala de temperatura e pressão do fluido. Na verdade, sim, temperatura e pressão andam junto, né? Mas ele vai estar identificando e atuando para proteger o equipamento através da pressão, tá? O que eu quero falar para vocês aqui hoje, em frente a esse carinha, é o seguinte: eu peguei um defeito esses dias de uma máquina que, cara, a gente fez a manutenção da máquina e a máquina ela tava com sensor de pressão, pressostat de baixa, estava tudo ok, só que o de alta estava avariado, a gente trocou o de alta. Na verdade, ele estava meio trincado, tal, estava até funcionando, mas aí eu preferi já trocar, né, por garantia. E por incrível que pareça, ele deu problema, cara. O cliente entrou em contato e falou, Marco, a máquina não tá ligando e tal, o prestado estava aberto. Aí tinha um eletricista lá, ele pegou e jampeou, né? Jampeou o pressostato, para quem não conhece, são apenas dois contatos, tá vendo? Então, se ele estiver fechado, ele está mandando contato, dando passagem de corrente para o comando funcionar. Se ele estiver aberto, ele está protegendo o equipamento, tá? Ou ele está avariado. Foi nesse caso aqui, a gente chegou lá para fazer a medição da pressão e vimos que o equipamento estava com gás, a pressão estava ok, em torno ali de 115 PSI, mais ou menos, tá? E aí eu falei, cara, vou ampliar aqui, vou colocar para funcionar, tá? Então, já fica a dica para vocês. Se você chegar na máquina, a máquina tiver com gás, tá? E estiver sinalizando baixa pressão, ou então, sei lá, se for uma máquina que não estiver sinalizando, mas esse carinha aqui, você jampear ele, a máquina funcionar, e você vai monitorar a pressão, tá? Se a pressão estiver ok, a máquina não está apresentando nenhum congelamento, a máquina está rendendo, começou a condensar, tá tudo certo, esse carinha aqui tá com problema, tá? Tá com problema. Então, a gente teve um problema com essa peça, uma peça nova, de, de o prestado abrir, tá? Tem alguns cenários que é até pior, que ela, assim, ela fica piscando, entendeu? Fica piscando, ou às vezes ela abre e às vezes não, entendeu? Aí é um pouquinho complicado. Por quê? Como eu falei, como ele é uma proteção que atua por pressão, então cada um tem a sua faixa de pressão que vai atuar. Vamos supor que ele possa estar fora da sua faixa e ele pode atuar sem realmente a real necessidade de ele atuar. E aí, cara, é um problemão, porque se não é para ele atuar, por que que ele está atuando? Entendeu? E um dos motivos do pressussato atuar também seria, no caso, por falta de fluxo, tá? Então aí é importante vocês ficarem ligados. Vou até mostrar para vocês aqui o cenário onde o pressostato atuou, tá? O cliente entrou em contato. E aí, assim, cara, pelo próprio telefone, eu já consegui identificar, entendeu? Ele mandou, o cliente mandou a foto, vou mostrar aqui para vocês. Ó, compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, o cliente mandou a foto e tava assim o equipamento.
apresentando STP, certo? E ali a sinalização de baixa pressão. Aí eu falei, ué, se o equipamento estiver sinalizando baixa pressão, teoricamente, está sinalizando uma deficiência de fluido, tá? Isso aqui é um outro cenário. O cenário que eu estava falando para vocês aqui da peça realmente avariada, a gente jampeou, a máquina funcionou certinho, a gente identificou que o problema era o pré-assustado. Trocamos o pré-assustado, a máquina ficou operando normal, tá? Agora aqui é um outro cenário. Esse outro cenário aqui é o seguinte: o cliente falou, Michael, fui ligar o equipamento ligou, mas apresentou isso aqui. Eu falei, ué, se está apresentando baixa pressão, significa que a máquina está identificando alguma deficiência de fluido, ou pode ser o sensor, né? Pode ser o pré-assustado. Deixei em aberto. Aí ele desligou a máquina e ligou novamente. Quando realmente a máquina está com uma deficiência de gás, essa luz de baixa pressão, ela fica aberta sempre, ela fica sinalizando sempre, entendeu? Ou seja, ele desligou, ligou o equipamento, a luz sumiu. O equipamento ligou novamente. Aí o equipamento sinalizou alta pressão, tá? Que foi essa aqui do lado aqui, ó. Quer ver, ó? Ele falou, Michael, ó, liguei, desliguei, liguei, apareceu aqui a temperatura normal, e daqui a pouco ela sinalizou de novo, só que agora ela sinalizou alta pressão, tá? Ou seja, o equipamento está se protegendo por pressão. Tanto a pressão de baixa e a pressão de alta, a de baixo está descendo demais e a de alta está subindo demais. Entendeu? Aí eu falei para ele, cara, manda uma foto para mim da sua casa de máquina, tá? Manda uma foto da sua casa de máquina. Aí ele foi e mandou essa foto aqui, entendeu? Porque eu perguntei, será que não tem algum registro errado e tal? Aí nessa aqui, ó, se você for reparar, tá vendo? Esses dois de baixo aqui, ó, são os registros que entra no equipamento, tá? Então, a entrada e saída. Aí, se você for seguir o cano aqui, ó, esse de cima aqui, ele é o bypass, entendeu? É o que vai direto, ó, direto e entra lá na alvenaria, entendeu? Então, de cara aqui, ó, eu já vi que o bypass estava aberto. Ou seja, estava indo água para o equipamento, estava indo água para o equipamento, mas não estava tendo troca de calor, entendeu? Não estava tendo troca de calor. Vi uma pequena vazão de água para o equipamento, mas não estava tendo troca de calor. As pressões ficava fora de faixa, entendeu? Por isso que o pressostado estava atuando. Então, nesse cenário aqui agora, nesse segundo cenário que eu estou mostrando para vocês, é um cenário que o pré-sustento ele está fazendo a função dele, ele está protegendo o equipamento. E aí eu sinalizei para o cliente, falei, olha, esse registro aqui, o bypass, ele tem que estar fechado, certo? Ele tem que estar fechado. E aí a água vai entrar pelo equipamento e vai sair. Aí realmente vai existir troca de calor. Se tiver pouca vazão de água indo para a máquina, ou a água estiver parada dentro da máquina, por mais que a chave fluxo pode acionar, o pré-sustento vai atuar para proteger o compressor, entendeu? Então, nesse cenário aqui, os nossos pré-sustatos, ele está fazendo a função dele, que é proteger o equipamento, tá? Para ser sincero com vocês, é muito difícil essa peça dar problema, tá? Realmente é muito difícil, mas pode acontecer, tá? Agora, um outro cenário já de um outro cliente é o seguinte: falou, Marco, a minha máquina está funcionando, porém sempre que ela chega nos 30 graus, ela desarma por alta pressão, entendeu? Então, assim, a máquina está funcionando perfeita, a água está passando corretamente pelo equipamento, entendeu? A água está passando corretamente pelo equipamento, porém, quando a água chega nos 30 graus, a máquina desarma por alta pressão. E aí o que acontece? No caso desse terceiro caso, é um pressostato fora da faixa, entendeu? Para você ver. O primeiro caso, o pressostato estava aberto de forma constante, que eu falei para vocês. O segundo caso, o pressostato estava atuando e fechando, aí realmente ele estava protegendo, fazendo a função dele. No terceiro caso, o pressostato ele fica fechado durante o funcionamento da máquina, a máquina pega água lá de 20 graus e vai para
30 graus ela funciona normal, condensa, tudo certinho. Quando chega próximo dos 30 graus, ela desarma por alta pressão, entendeu? Ou seja, é um pressostato que está fora da faixa. Aí a gente vai lá nesse cliente essa semana e vamos trocar o pressostato, entendeu? É uma máquina que foi feita em limpeza de sistema, não tem, a gente tem certeza que não tem vazamento de fluido, entendeu? Foi feito o teste de tranquilidade, tudo certinho, entendeu? Então, é um caso que o pressostato está fora da faixa, com certeza, tá? 90% de chance de ser isso, entendeu? Então, assim, é um defeito um pouquinho complicado, muitas das vezes, que esse camarada pode dar, tá? Então, a gente já pegou o caso dele piscar, aí a máquina entrar em proteção, aí você vai lá, bate continuidade nele, ele dá continuidade, aí daqui a pouco ele pisca, entendeu? Então acaba dificultando muito o diagnóstico, tá? Mas basicamente ele trabalha isso, por dois contatos, né? Fecha, quando ele fechar, a máquina vai estar liberada para funcionamento. Quando ele abrir, a máquina vai estar se protegendo, né? Ele vai estar protegendo o compressor. A principal função dele é essa. Então, sempre que tiver pressão dentro do equipamento, ele vai estar com o contato fechado, tá? Se você for testar em bancada sem pressão, vai ser normal ele dar, né, o contato aberto, tá? Com pressão, ele tem que fechar o contato, entendeu? Lógico que aí, se for um pressostato de baixa, se não tiver uma pressão suficientemente para ele acionar, aí ele vai estar aberto, entendeu? Por exemplo, esse daqui, ó, ele abre com 25 PSI. Deixa eu ver, não sei se dá para vocês verem. Ele abre open, tá vendo? 25. Ou seja, menos de 25 ele vai ficar com o contato aberto. Passou de 25 ele fecha o contato. Entendeu? Basicamente, é isso, é assim que funciona, tá bom? Então, você que gostou do vídeo aí, já aproveita e deixa um like aí, deixa o curtir. E também você que quer saber mais referente ao nosso treinamento, pode estar entrando em contato com a gente aí através do link. Beleza? Então, vamos para cima, bora avançar.